como aumentar a produtividade no projeto a partir de criação, como também no projeto executivo. Tá? Esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai trazer para vocês algumas estratégias, alguns pontos que a gente precisa observar na hora da gente estar fazendo os nossos projetos e também no nosso dia a dia. Então vamos lá. A produtividade é o que todo mundo busca, né? Todo mundo, quando a gente fala como aumentar o lucro, como você poder pegar mais clientes, você tem que pensar em formas de otimizar o seu processo de criação, né? Então, quando a gente fala de otimização, a gente quer aumentar o nosso lucro, a gente tem que reduzir alguma coisa para a gente aumentar esse lucro. E muitas vezes a gente fica com uma parte do nosso lucro preso na nossa parte de processo, de todos os nossos processos, na verdade, né? Desde o início, às vezes a gente tem alguma falha, mas muitas vezes ele fica no nosso processo de criação. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente tem geralmente umas duas falhas, ou no processo de criação ou no projeto executivo, que aí vem a insegurança de detalhar, a falta de materiais, a falta de fornecedores, a falta de você ter informações, tá? Porque geralmente quando a gente tem essa dificuldade é porque tem alguma coisa em falta. Ou é uma falta de segurança, de conhecimento, que muitas vezes ele está relacionado, né, para você poder ter ali. Então você pode aumentar a sua segurança na hora de você projetar, né? Você ganhar produtividade na hora de você projetar, aprendendo a usar o software melhor, você trazendo plugins para a sua estrutura, isso tudo vai te ajudar na criação. E o conhecimento, tá? Então, isso é uma forma de você conseguir otimizar o seu processo de criação. E por quê? E como você consegue ganhar esse conhecimento, tá? E eu nem estou falando do conhecimento nesse momento de curso. Por quê? O curso, ele sempre vai ser um caminho mais fácil para você chegar lá. Então, você, ao invés de demorar 5, 10 anos com a sua experiência, o curso ele tende a encurtar esse caminho para um ano. Por que eu digo um ano? Por mais que você faça um curso, você tem um tempo ali, né, de maturação daquele conhecimento e você aplicar esse conhecimento. Mas não adianta você fazer um curso e você não aplicar. E você não começar a observar em volta, porque senão você sempre vai ficar dependente de um curso, sendo que às vezes a nossa profissão, ela dá aula pra gente o tempo inteiro ali. Né? Então, assim, beleza, ganhei conhecimento aqui no curso, como que eu vou aplicar no meu dia a dia? É isso que você sempre tem que pensar. Então, aqui eu vou passar para vocês a forma de vocês ganharem esse conhecimento observando, tá? Porque quando a gente quer aumentar a nossa produtividade, você concorda que é justamente a forma que a gente está produzindo ali, você está mexendo? Então, se você tem falha na parte de software, você tem que melhorar esta parte, tá? E aí você já vai melhorar numa parte técnica, uma parte que qualquer um poderia fazer, que é aprender a mexer no programa. Né? Você também vai conseguir melhorar esse tempo, como eu falei, com plugins, porque o plugin, dependendo do plugin, ele vai te ajudar a otimizar aquele tempo. E o conhecimento, ele vai te ajudar a duas coisas, você não pesquisar na hora de você, eu quero criar uma coisa diferente. Com esse conhecimento, eu não preciso parar, pesquisar, ver com o fornecedor. Sempre essas informações. E aí também tem a insegurança. Porque quando a gente está inseguro na hora de criar, o que acontece? A gente trava e a gente começa a postergar, né? Então isso vai começar a atrapalhar nosso processo de criação. Se a gente for livre, a gente ter essa liberdade criativa com esse conhecimento, a gente consegue, na hora, deixar a mente fluir e começa a projetar com mais facilidade. Só que quando a gente tem uma liberdade criativa muito grande na parte de projeto e a falta de conhecimento, você pode até ter uma produção, porque tem pessoas que são muito criativas, então aqui é muito fácil para ela na criação, só que elas têm uma dificuldade na parte técnica pela falta de conhecimento. Então, toda aquela criação que você às vezes fez rápido, aqui no executivo você trava, porque toda aquela pesquisa que você não fez, se existia a ferragem que você queria, como que funcionava a montagem daquilo ali para ficar melhor estética, como que aquilo ali seria estruturado. Se você não responder essas perguntas na criação, você vai ter que responder elas no projeto executivo. Você não tem como fugir. E aí, muitas vezes, tudo que fluiu no projeto de criação travou no projeto executivo, porque você teve que fazer toda aquela pesquisa. E o que acontece quando você começa a fazer a pesquisa técnica que deveria ter sido feito lá na época do projeto executivo? O que acontece de você ter problemas no seu escritório? Tá? Você vai ter problemas no seu projeto de compatibilização. Então, o que é melhor para você? Você tem que fazer o quê? Pensar,
cara, eu vou ter que tomar essa decisão, eu vou ter que escolher qual é a ferragem, eu vou ter que escolher a forma de montagem. Não é muito mais fácil você fazer isso uma vez só no teu projeto de criação do que no projeto executivo? Porque no projeto executivo, gente, é só cota. É cota e informação. O projeto executivo, se a gente cria direito, a gente já compatibilizou. E é muito mais fácil a gente compatibilizar na criação do que a gente compatibilizar depois, porque a gente está com a mente olhando várias coisas ao mesmo tempo. Já no projeto executivo, a gente acaba olhando pequenas coisas, porque a gente está cotando, vendo coisas separadas, segmentadas. Então é muito mais difícil da gente olhar o todo. Claro que a gente sempre compatibiliza no projeto executivo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que fazer um filtro. Mas é muito mais fácil a gente errar aqui do que errar na criação, tá? Quando principalmente a gente tem esse conhecimento. E aí que vai. Então, por exemplo, se você tem o conhecimento, o que você gosta, o que funciona para você, né? Então eu falo que o autoconhecimento de projeto é essencial para a produtividade, é essencial para a sua segurança, é essencial para você atrair o seu cliente ideal. Se você não conhece a forma que você gosta de projetar, quais são as ferragens que ficam interessantes para o seu nível de projeto, quais são os acabamentos que te agradam, qual é o nível de acabamento que você gosta, qual é a forma que você gosta de projetar, não adianta, você nunca vai conseguir ter produtividade. Por quê? Você vai estar sempre mudando as coisas. E claro que a gente sempre tem que sair da caixinha, porque o arquiteto, o criador, né, o artista, a nossa área ela é técnica e ela é artística. Então, se a gente fica parado, a gente vai ficar para trás. Mas a gente tem que começar a criar os nossos padrões, não o padrão do escritório ao lado. A gente pode até se inspirar, mas às vezes o que funciona para ele não funciona para a gente, tá? Então, isso é bom, porque senão a gente estaria todo mundo igual e o cliente só buscaria preço, não buscaria a sua identidade, tá? Então, se você quer atrair o cliente com a sua identidade e sem perder a produtividade do seu escritório, você vai ter que alinhar esse conhecimento e ter esse autoconhecimento, né, em relação ao quem é você como profissional e o que você gosta. Porque a partir disso, né, a partir dessa parte que você vai começar a criar os seus próprios padrões ali. E aí, a partir você entendendo, o que eu gosto, o que eu quero, eu gosto de fazer sempre esse detalhamento. Então, eu vou criar este padrão aqui. Quando eu estiver criando, na hora da criação, você está lá no primeiro processo, você já sabe como vai funcionar aquilo ali, o encaixe da madeira. E aí você vai saber, esse encaixe, ele vai aparecer no meu detalhamento? Não vai aparecer. Mas eu já tenho um detalhamento desenhado em 2D para ele. Então eu não preciso criar isso no 3D. Se isso não vai fazer diferença estética para o teu cliente de compatibilização, que eu digo, por exemplo, às vezes é o encaixe do armário, só que é uma caixa comum. Você não precisa desenhar a caixa. O que você vai fazer? Vai criar blocos padrões. Né? Ou você vai pegar um bloco dinâmico, né? Que eu acho maravilhoso trabalhar com bloco dinâmico. Qual que é o problema? É a mesma coisa de comprar um pack de detalhamento. Os arquitetos, os designers compram um bloco dinâmico, a gente usa no nosso escritório, eu não perco o meu tempo. Né? É uma coisa que eu falo, é aquela parte economia inteligente, né? Você está economizando o seu tempo de forma inteligente e estratégica. O bloco dinâmico é uma caixa, né? Com a frente normal. Aquilo ali, como eu falo, projetar caixote, todo mundo projeta. Projetos diferentes que se destacam e criativos que fazem a diferença. Então, para projetar caixote, eu pego o bloco dinâmico. E é o que você pode fazer para otimizar o seu tempo, né? E é a mesma coisa. Não, mas eu quero um puxador diferente que exige um detalhamento. Então, vale a pena você desenhar aquilo ali, ou no 2D ou no 3D. Aquilo ali não vai atrapalhar o meu detalhamento, né? Então, você não precisa fazer. Então, é isso que eu falo. Mas você tem que entender como aquilo ali funciona, para você ter segurança do que você está fazendo, está compatibilizado. E não é por conta do marceneiro, não é por conta do outro, é por conta do seu escritório não levar prejuízo financeiro, tá? O que a gente fala de compatibilização, gente, não é para entregar um executivo lindo, maravilhoso. Eu amo, tá? Quem não ama, é quase uma obra de arte, não dá de botar ali na parede. Mas a questão é, aquilo ali tem um objetivo, é não errar para não ter prejuízo financeiro e ser executado da forma correta. Então, vocês têm que entender o seguinte, pensar como a pessoa estaria produzindo. Pensa o seguinte, com aquela informação que você recebeu do executivo, você olhasse aquilo ali, aquele executivo ele fala por si só? Aquilo ali tem todas as informações de detalhamento que precisa? Tem. Então, ele está ótimo ali. Se eu não consigo colocar um detalhe, eu sempre falo isso, eu não quero desenhar aquilo ali perfeito. Se você desenhar, por exemplo, o puxador, né? Eu tenho que fazer sempre esse desenho. Hoje em dia a gente tem milhares de blocos para otimizar.
a gente tem perfis, a gente tem ferragens, a gente não precisa mais ficar desenhando, modelando cada coisa. Tá muito mais fácil para a gente ganhar essa produtividade também, com plugins e com blocos prontos. Só que você tem que ter esse conhecimento, né? E aí lá no teu executivo vai ser mais fácil, por quê? Porque você já projetou. Então você vai lá no teu projeto, você vai criar uma vista, né? Se você faz no BIM ou se você faz no Sketch, né? Só se você cria no AutoCAD. Eu realmente aconselho você a mudar, porque a gente já está muito para trás, né? O AutoCAD. Então, assim, vai facilitar. Não tem como não ter produtividade se você usar BIM ou layout. É quase impossível, porque você vai projetar uma vez só. Mas qual que é o problema do BIM e do layout? Se você errar na tua criação, você erra no seu executivo. Por isso que o conhecimento ele é importante. E além desse conhecimento, gente, técnico, existe o conhecimento que eu falo, que é da parte do autoconhecimento, do que você gosta. Porque às vezes o que é errado para você é legal. O que eu quero dizer muito em relação à proporção, a medidas específicas, entendeu? Então, às vezes, eu gosto de usar um tipo de proporção nos meus projetos que tem outras pessoas que não usam. E quando chegam aqui nos projetos, eu falo, nossa, mas estranho, né? Mas, cara, para aquele escritório faz sentido. Funcionou para ele até agora. Então, por isso que eu falo, encontre o seu estilo para você poder começar a criar os seus padrões.